Aí ele falou, pode explicar por que você considera que o Rock in Rio de 85 foi o princípio do fim da criatividade do rock brasileiro dos anos 80? Ah, você tem... Perfeito, eu tenho essa tese. É muito boa essa pergunta. Qual é o nome dele? Paulo Silvestre. Paulo, perfeita porque é o seguinte, a indústria brasileira, ela cresceu desde o do boom do rock, ela cresceu mais de 80%, ficou uma indústria milionária, não existiam só os sertanejos, existia a MPB que era chiquérrima, mas não vendia muito, nada. E o popularzão? O popular era chamado sertanejo, brega. era sertanejo que vendia. Ah, tá. Aí tinha o Nelson Ned, ainda tinha o Nelson Gonçalves no final da carreira dele. Mas a Maria Bethânia vendia bem, o Roberto Carlos. Mas era outro. Para você ter uma ideia, Paulo, quando eu fui trabalhar com a Marina, quando ainda era o esquema de MPB, não existia PA. Não? A cantora cantava com o microfone e a banda tocava sem retorno, né? normal. Não existia show business, como nós entendemos. Entendi. O show business, a indústria, foi inventada nos anos 80 por causa do rock. Tá. Então era o seguinte, até 85, as pessoas, os garotos, tinham ídolos, assim, pela primeira vez aconteceu isso no Brasil. O cara ouvia Legião Urbana, ele não queria ouvir Joy Division, ele não queria ouvir The Police, ele queria ver o Renato, ele queria ver a Legião Urbana, ou queria ver o Paralamas, o Titãs, o Ronaldos, o Capital, Barão, etc. Era fã-clube daquela banda. Então era uma cultura inédita no Brasil, em que as bandas brasileiras elas tinham mais o preferencial do que uma banda gringa. Exatamente. O garotão que consumia, ele queria ouvir aqueles caras. Então, se tivesse um festival, era aqueles caras que eles iriam querer ver. Bom, ok. Isso era 85, no auge. E aí, ali foi que nasceu a Bis. E ali nasceu a Bis, a editora Bis, Abril, e foi justamente começou a derrocada porque começou a ter um culto de que o gringo era melhor. Total. Né? E a submissão dos contratos do Rock in Rio, você vê, todas as bandas tocaram de manhã. Pô, você vai para festival gringo, ou você vai no Coachella, ou no Lollapalooza, nesses festivais onde é que é normal, tem vilarejos, as pessoas, os artistas se encontram, fazem jam session, todo mundo se conhece. E no 85, era vedado, o Queen aparecia com guarda-costas, e aí os brasileiros ficavam lá encolhidos no canto. Houve uma sensalização. Não era nem os mesmos equipamentos que usavam. Aí né? o que acontecia? Como foi a primeira exibição grande da música brasileira em contraproposta com a música gringa, e os caras do show business gringo, aí assim, tinha um contrato, que eu vi isso no Rock in Rio depois, quando eu levei as latas, que tinha assim, você só pode 10% do palco, 10% da luz, 10% da potência do som, 10% da visibilidade na imprensa, tudo isso era monitorado. E você só podia tocar... Imagina você tocando às 5 da tarde, 4 da tarde, aí fecha, aí quando você começa a vir escuridão, acende as luzes, o palco fica enorme, bem... Cara, isso acabou. O problema é que isso não podia ter isso. Era proibido. Há pouco tempo atrás, num festival desse, tiraram a tomada do Roger. Porque é assim. Cara. Então, a partir de um determinado momento, eu falei assim, não faço mais show internacional, porque aquilo ali é um matadouro. Você vai lá, você só vai contrapropor aquilo com você vai ser apenas uma radiografia de contraste horrorosa pro próximo show do gringo que vai massacrar você. Só para o dele ficar parecer melhor do que era. E a partir então, aí voltando para fechar essa pergunta. 10% só do palco? Era isso mesmo? Chama Bill Status. Isso é uma regra internacional não sei se existe até hoje, para bandas de língua inglesa. Então tinha uma máfia do show business internacional resguardando, né? Então as pessoas tinham que seguir essa regra, essa ata, né? Então o que aconteceu? A partir de 1985 começou a ter uma imprensa que foi parida do Rock in Rio. A Bis começou ali, e de uma imprensa que começava a ridicularizar as bandas brasileiras, sabe? E em detrimento de produtos internacionais, e isso foi crescendo. E eu me lembro que todo final do ano tinha uma enquete desses críticos musicais hypes. Será que esse é o último verão do rock brasileiro? Caramba, assim, agorando. E a produção
contrariando todas as expectativas, os discos iam cada vez ficando melhores. Até 1989, os discos de todos eram nitidamente de artistas que estavam ficando mais maduros, mais senhores da sua produção artística, e nós tínhamos todo um establishment jogando absolutamente contra a instalação, vamos dizer assim, dessa cultura de rock no Brasil. Caramba, cara. Então é isso, está respondido. Entendi.